A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos agradecer sempre a Deus pela oportunidade de estarmos juntos falando dessa bendita e gloriosa palavra de Deus. E hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto Cristo nos salvou, nos deu a vida. E isso já faz algum tempo que nós estamos meditando. A Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia é uma fonte tremenda de riquezas, de grandezas, sustentáculo de todo esse universo, de todo ser vivente que está sobre a terra e de toda a terra. Por isso nós puxamos um assunto dentro de uma palavra e dá para andar a palavra toda a Bíblia, porque ela é perfeita. Então nós temos falado sobre isso. Cristo nos deu a vida, já falamos sobre a morte de Jesus Cristo, a crucificação. Quem o crucificou? Foi o diabo? Não. Quem o crucificou foi os políticos. Quem o crucificou foi os religiosos, os sacerdotes do templo naquela época. Eles o crucificaram. Eles foi que crucificaram a Cristo. É evidente que tudo que se faz na carne acaba na mão do diabo. Então, eles caíram na mão de Satanás. Por quê? Porque crucificou um inocente. Se não se arrependeu, foi condenado. Mas se arrependeu, a salvação veio através disso. E isso nós estamos meditando. E aqui nós entramos no assunto, abordamos os 3 assuntos importantes, que é sobre inferno, sobre fogo, sobre o rico e Lázaro, e sobre essas coisas nojentas que nós temos acompanhado, que é a acepção de pessoas, o racismo, os preconceitos racial que nós temos hoje em todas as camadas sociais, em todas as áreas, na nossa terra e nas nações de uma forma geral. Isso veio de ontem. De onde partiu isso? Então nós vemos que partiu exatamente essa divisão, esse racismo da nação de Israel com as demais nações da terra. Israel rejeitava, Israel escarnecia, Israel abominava, Israel tinha uma espécie de nojo das demais nações da terra. Por quê? Porque eles estavam na promessa. A promessa que Cristo vinha para eles era verdadeira, mas aconteceu que eles, chegando à promessa, cumprindo-se a promessa, a profecia, eles deixou o Messias e com isso as demais nações entrou. Elas estão hoje com o privilégio de ser salvos, de ser libertos, de ser alcançados pelo poder da palavra de Deus. Mas a igreja, que era para estar nessa posição, se desbandeou para outro lugar. E hoje nós estamos vendo a igreja abraçada a caminhos que nunca vai deixar entrar no céu, por causa dos seus líderes da política, os seus pastores, os seus deputados, os seus bispos, os seus missionários, os seus apóstolos entre aspas, porque vendo a lista dos apóstolos e comparar esses que estão aí com apóstolos, só usando o título humano, que eles têm, mas espiritualmente nada a ver, nada a ver com apóstolo mesmo. Então, todas essas camadas de gente que estão por aí na religião, os padres, os sacerdotes, que todos estão unidos, nos levou a ler esses textos da palavra de Deus que Paulo declara aqui aos Tessalonicenses, que é a vinda do anticristo, antes da vinda soberana do Messias Jesus de Nazaré para levar o seu povo, a sua igreja, e por fim em toda a humanidade, todo ser que respira, toda a terra, os céus, as estrelas, o sol e a lua, o mar, os peixes, as aves, tudo serão destruídos. Cristo voltando para buscar a sua igreja. Tem alguns que diz que tem aí um período de 3 anos e meio. Essas pregações, irmãos, esses ensinamentos de acordo com a Bíblia, são todos eles
manipulado pelo dinheiro. São todos eles eles ensinam para que as pessoas tenham, de uma certa forma, o medo de perecer, de ir para o inferno, e eles ficam na igreja ali, dando lucro para aqueles que estão lá dentro. Então isso faz a cabeça, por exemplo, agora na eleição, na política, de uns anos para cá, principalmente de 4, 5 anos para cá, que apertou mais, que eles faz a cabeça das pessoas da igreja, para que a igreja vote no candidato que eles querem. Por quê? Porque esse candidato está atrelado a eles. Então eles vão lá, faz uma aliança com esse candidato, o candidato vai oferecer seus benefícios para a igreja, né? Ficar isento de algumas coisas. Não fala para mim não, porque eu estou acostumado com isso, tá? Eu conheço isso. Não vou aqui dar detalhe de nada, porque não me interessa, estou aqui para pregar e para advertir você, para que você não caia na mão do engano. Mas esses tais, eles recebem, faz essa união, e aí faz a cabeça do povo, das pessoas, e as pessoas iludidas, como foi iludida por Herodes e pelo sacerdote Caifás, crucificaram a Jesus. Então eles hoje crucificam Jesus do mesmo jeito. E aí eles pegam certas determinadas leis para ganhar eleição em cima dessas coisas. Porque diz que a direita é do bem e a esquerda é do mal. Para mim tudo tem mal. Mostra para mim a justiça que está na direita. Mostra. Não, eu não tenho roubo, você não tem roubo. Tudo bem, não está apontado seu roubo. Ninguém tem que dizer, mas o outro roubou. Então, não estou interessado em saber nada disso. Eu estou interessado em saber o que você está fazendo como o líder de uma nação, como o líder de uma igreja, o que você está ensinando, o que você está fazendo de bem. Isso que me interessa. E eu não estou vendo nada disso. Nunca vi. 40 anos que eu voto aí, é tudo a mesma coisa. Eu voto porque cumpro a lei, tenho a minha obrigação. Sou cidadão, sou patriota, amo a minha pátria, a minha nação, amo as minhas leis, as leis do meu país. Sou totalmente favorável a elas, por isso eu vou lá, voto. Mas para mim não há interesse partidário de política nenhuma, porque político nunca deu, nunca vai dar. Cada um deles que está lá, que já ganhou essa eleição aí, que já está eleito, já está com a caneta na mão para fazer uma lei. Para quê? Será que é para beneficiar o pobre, o trabalhador? Olha, há 2 anos atrás aí, estava a lei aí de que a pessoa chegava a 60 anos, ele tinha direito a um bilhete único do idoso. Prefeito aqui de São Paulo, naquela época o governador, que agora já acabou o mandato, eu votei neles. Fui atrás do meu bilhete, quando eu chegou ele tinha cortado. A caneta está na mão deles, para quê? Você acha que é para beneficiar? Acredita que é para beneficiar? Trabalhador? Pobre? Sai dessa ilusão, irmãos. Sai dessa ilusão. Mas tem aí o Auxílio Brasil. Que Auxílio Brasil? O Auxílio Brasil foi feito pelo outro candidato. O outro candidato criou um auxílio, uma Bolsa Família, e para todo o Brasil, para quem tinha direito, recebeu. Hoje, o atual candidato, o atual governante da nação, tem um mesmo projeto, só que ele colocou o dele, com o nome dele, porque é para ele tirar o proveito em cima disso. Mas, irmão, de onde vem o dinheiro para pagar isso? É deles? É eles que estão dando? Então não se iluda, rapaz. Para de ser bobo. Teu caminho é Cristo, a tua vida é Cristo. Cumpra a tua lei, vota e roga a Deus que te dê emprego, saúde, paz. Esquece isso. Cumpra o papel de um cidadão, porque isso vai dar nunca benefício a você do jeito que está indo aí. Nunca deu, nunca vai dar. Não tem conversa. Não adianta, a gente não é bobo. Aí ele diz, mas o outro deu um Auxílio Brasil, uma bolsa que custava tanto. Hoje ele está dando o dobro. Só que diz uma coisa para mim, quanto é que você pagava num quilo de carne quando você tinha essa Bolsa Família? Quanto você comprava com aquela cesta que tinha ano passado? Com aquele dinheiro, quanto você comprava? E hoje?
O que você compra com esse dinheiro que está dando aí? É nada, irmãos, é nada. É nada. Veja que isso é só manipulação para ganhar o voto. É só manifestação. Eles adoram ver o povo humilhado. Político adora ver o pobre humilhado. Essa que é a razão. A rejeição, o preconceito é esse. Eles amam ver o pobre humilhado. Quando eles olham que vê aquela fila para a pessoa ir buscar aquele auxíliozinho. Tem muita gente que aprendeu a ser dependente disso. Não quer trabalhar. Agora vai trabalhar se não tem emprego. E se tem emprego, para ganhar quanto? Para ganhar o quê? Observe o que o político faz. Então pare com isso. Venha para Cristo, venha para o Evangelho, venha para o Senhor e seja salvo. Todos esses passos requerem uma coisa, que o crente tem que entender. O fim de todas as coisas está se aproximando e o anticristo está chegando aí. Acompanhe comigo aqui na carta aos Tessalonicenses. A segunda delas, capítulo de número 2, versículo de número 1. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós mesmos, se o dia de Cristo já estivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará com Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Pois já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora opera, até que seja afastado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda deste inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perece porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso, Deus lhes enviou a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que seja julgado todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, amados, vejam aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Irmãos, vocês precisam entender que quem está falando aqui não somos nós, não. Você está achando que somos nós? Paulo está dizendo aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engane. E isso não acontecerá assim. O Cristo Salvador, o que vem para arrebatar a sua igreja, não vai vir antes de tudo se cumprir. E Paulo diz aqui: não pense que essas coisas procedem de nós mesmos. Não somos nós os apóstolos que vamos dar o tempo, que vamos dizer o dia, a hora. Não somos nós que vai levantar uma pessoa, um anticristo, para assolar a humanidade. Isso não é nosso. Isso vem do Senhor. Não pense que a vinda de Cristo vai depender de nós. Não somos nós que determina
a vinda dele, a segunda vinda dele. A segunda volta de Cristo, que é para arrebatar a igreja, ela virá, mas depois que tudo que tiver que cumprir for cumprido. Eu quero que você, meu irmão, leia a Bíblia e preste atenção e entenda. Os passos que nós estamos dando aqui para frente, no que diz respeito à vida espiritual, vida humana, é só para uma coisa, para o fim de todas as coisas. Tudo tem um fim, tudo tem um tempo determinado, como diz o rei Salomão. E o fim dessa humanidade está chegando. Deus não suporta o pecado. E o pecado tomou conta. Então o anticristo está se preparando para sentar-se no trono. Já reinou faz tempo. Aliás, o apóstolo João já disse que o espírito do anticristo já estava na terra quando ele estava pregando o evangelho. E ele usou no passado, as igrejas do passado, a política do passado, para crucificar o Filho de Deus. E depois usou na primeira besta para destruir, para matar todos os cristãos, os fiéis que servem a Deus. Através de quem? Da igreja, a liderança da igreja daquela época. O apóstolo Paulo profetizou que depois que ele partisse daqui, juntamente com os demais apóstolos, surgiria lobos cruéis que não poupariam o rebanho. Então, todos aqueles irmãos foram mortos através das perseguições na Santa Inquisição Romana, e naquela época foi o primeiro regime da besta, que durou 1260 anos, ou 1260 dias, porque para o Senhor 1000 anos é um dia 1000 anos. Então, ali profeticamente foi 1260 anos. Depois disso, foi curada a ferida de morte da besta, que era a matança. Confesso por um dos líderes deles da igreja que era primitiva, né? O catolicismo diz que eles têm a primazia. Como igreja tem a primazia, assim, como filho de Deus, como ter o filho de Deus? Não, isso não. Mas como ter, quem tinha como o filho de Deus eram os judeus. Mas a primazia de ser a primeira igreja, isso é deles. Só que a igreja que eles têm é essa igreja que está aí com eles, é essa igreja que matou por 1260 anos milhares e milhares de crentes por toda a terra. Quem falou isso foi o seu líder, o Papa João Paulo II, quando esteve aqui. Não canso de repetir isso. Por quê? Porque é uma realidade. Quando ele veio aqui em 1980, pediu perdão pelas cruzadas papais com que matou tanta gente, né? Então, essa união entre igreja e Estado nunca vai haver. Essa união que há entre lideranças religiosas e política, essa existiu e essa está existindo agora. E esse é o perigo. Só que a verdadeira igreja, comprada pelo sangue do Cordeiro, essa não olha para o seu líder, essa não olha para o seu pastor, essa não olha para o seu bispo, para o seu apóstolo, para o seu missionário, quando ele diz, vota nesse, faz isso, isso, assim, assim, essa não olha. Essa não. Essa é fiel, essa é temente e essa resiste a teu sangue, como diz a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você, que não brinque de igreja. O anticristo vem não é para provar aquele que não é crente. O anticristo vem para provar os que são fiéis. E ele sabe quem é fiel. Ele conhece quem é fiel. Ele põe a prova em quem é fiel. Satanás, quando disputou com Jesus, com Deus sobre Jó, ele falou o quê? Para Jesus, para Deus. Quando Deus disse, fiz o meu servo Jó, ele disse, mas tu encheu ele de bens? Aí o Senhor disse para Satanás, vai lá e toca no que ele tem. Tocou, destruiu, Jó continuou fiel. Depois ele vai e disse, ele é fiel a ti, porque ele não tocou na carne dele. Toca, Jesus toca, mas a vida é minha. Tocou e ele continuou fiel. Então ele sabe. Então a igreja fiel, vida digna mesmo, na presença de Deus, é uma igreja que será aprovada por esse anticristo, que está vindo aí, trazendo com ele o regime da segunda besta, né? A segunda besta. A primeira já se levantou, a primeira assolou a humanidade por 1260 anos. Nós falaremos sobre esse assunto, as torturas terríveis que foram e que está em Mateus 24. E aqui nós estamos entrando num período de aproximação do anticristo, globalização, todos esses sistemas que estão por esses monopólios na política e tudo isso, faz parte de uma aproximação. Não é
Não é o anticristo, tá? Não é o anticristo. Está cheio de pessoas que é anticristo na Terra, né? Que não aceita Jesus. É normal, direito de cada um, todo mundo é livre. Mas estamos falando de um sistema predominante, ou que domina o mundo, que une o reino do sul, o reino do norte, e com todos os reinos da terra. E isso vai acontecer em breve, já está tudo encaminhado. Então o que nós estamos dizendo aqui é o que Paulo está dizendo, irmãos, isso não é por conta nossa, isso tem que acontecer. Ele diz aqui que o anticristo é aquele que vai todo contra tudo o que adora a Deus. E eu estou vendo na igreja hoje os irmãos da igreja evangélica, que se diz evangélica em todas as igrejas, adorando homens políticos, absurdos dos absurdos dentro da igreja evangélica. Nós estamos vendo os irmãos que se diz crente, influenciado, porque não vai ganhar nada com isso, senão prejuízo, viu, queridos? Teu pastor não vai te dar nada, tá? Primeiro que o Espírito não está numa pessoa que está desse jeito. Não vem falar para mim, porque eu conheço a palavra de Deus, tá? Não vem dizer para mim que está o apóstolo, que está amarrado com a política, preso com a política, está cheio de nada. Tem nada de Espírito Santo na vida desse tipo de gente, tá? Para de conversa. Mas e os milagres que ele faz? O espírito do falso profeta faz descer até fogo do céu, tá? Então, para com essa ilusão, porque o Espírito Santo não habita nessas coisas, de jeito nenhum. O Espírito Santo, a primeira coisa que ele faz é limpar o templo para ele habitar, tá? Ele mesmo lava pela palavra pregada, ensinada, e aí ele habita ali. Ele é santo, não mistura com isso. Então, nós vemos dentro das igrejas hoje as pessoas gritando e saltando e salmodiando para celebrar um homem político. E gritar mito, Messias, mito. Vocês vão acabar perecendo por ser negligente e desobediente e rebelde e idólatra. Se eu fosse vocês, meus irmãos, eu teria vergonha quando vocês falassem de uma religião que tem uma imagem de escultura, dos macumbeiros, por exemplo, dos católicos, por exemplo. Eu tenho vergonha de falar dessa gente se eu estivesse na posição de vocês. Eu teria vergonha. Olhando por aqui pela Bíblia, pelo que Paulo está dizendo que o anticristo vai vir e vai fazer, eu teria vergonha, sabe? Porque falar contra o macumbeiro, falar contra o catolicismo, que tem as suas imagens, procedendo como vocês estão nessa política, como vocês estão fazendo dentro da igreja, adoração a um homem, eu teria vergonha. E olha que a parte de vocês é muito mais vergonhosa no que diz respeito à idolatria. Vão se converter e vão nascer de novo, tá? Ou se não declara, nós somos igreja e não somos templo do Espírito Santo e não somos salvos coisa nenhuma. Vai declarar isso. Declara que vocês é apenas religiosos e para de estar querendo iludir, porque vocês não iludem ninguém. A mim que prego o Evangelho, que conheço o Evangelho, nunca vocês vão me iludir com essas atitudes de vocês. De jeito nenhum. O cristão que se preza, nunca jamais vai fazer isso. O cristão que ama o sacrifício de Cristo na cruz, o seu Cristo que morreu por ele, jamais faz um negócio desse. Nunca vai adorar ninguém, vai adorar homem nenhum. Ganhou, o problema é deles, a competição é deles, não é tua não. O que tu tem a ver com isso? O que o crente tem a ver com isso? Fala para mim, o que você tem a ver com política, crente? Ei, igreja, o que você tem a ver com isso? Você não percebe que os seus líderes estão te enrolando dentro da igreja? A ponto de dizer, quem não vota em tal candidato? Eu vi isso. Eu vi vídeo aqui. O pastor dizer, quem não votar no presidente, esse não toma ceia. Rapaz, pelo amor de Cristo, Deus hoje é misericordioso de uma maneira tão tremenda, porque senão esse pastor, ele deveria ser fulminado como foi Herodes. Lembra de Herodes? Fez o discurso e todos dão glória a Deus, Herodes. Não deu, foi comido de bicho. Esse pastor era para acontecer isso, mas Deus é misericordioso que não acontece. Está esperando, dando tempo tal. Porque o cara tira o nome de Jesus, o cara tira o corpo de Cristo, que foi dilacerado, sacrificado pela humanidade, e coloca o corpo de um homem carnal para ser adorado.
para ser louvado e para ser reverenciado com ceia. Porque quem não vota em tal, não toma ceia. De quem é o corpo que está servindo? Só pode ser deste homem. É absurdo se você está vendo isso. O que vocês ganham com isso, igreja? Vocês ganham com isso o quê? Adorando isso? Com a influência dessa? Por favor, né, irmãos? Com razão vocês têm que perecer mesmo, tá? Não tem conversa, me perdoe, mas a verdade é essa, a minha oração é essa. Castigue, Deus, põe a mão. Não é possível. Não é possível, vocês não são cegos. Vocês dão espaço para homens desse jeito na igreja, para líderes da igreja de vocês, para ouvir isso, aceitar isso com a Bíblia na mão, com a Bíblia com vocês, que ainda pode, hein? Por quê? Porque logo, logo, ele, quando tiver manifestado, ele vai tirar a Bíblia. Não? Você acha que não? Abra comigo, Amós. Vamos? E graças a Deus que tem essas declarações. E tomara que aconteça logo. Estou orando para que venha logo. Quero ver quem é e quem não é. Se não é pastor, se não é missionário, se não é bispo, se não faz milagre, se não põe a mão, levanta, se não cura lepra, se não faz tudo isso. Quero ver se você é mesmo. Quero ver. Eu gostaria que o anticristo manifestasse logo, com todas as leis, como eu queria. Queria ver a tua cara, apóstolo, se tu é mesmo apóstolo. Queria ver que tu é sacerdote, mas que tu exige tanto. Eu sou sacerdote, eu sou padre. Eu quero ver se você é mesmo. Eu queria que ele manifestasse. Olha aqui Amós 8, versículo de número 10. Ele diz assim: tornai as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá o pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre todas as cabeças. Farei que isso seja como luto de filho único, cujo fim será como dia de amarguras. Te humilha, crente, te humilha. Olha aqui, humilha, porque o que está vindo aqui pela frente, do jeito que tu tá, tu não vai suportar, mas virá. Não tem jeito, não tem bom na terra, nem embaixo da terra, nem Satanás, nem demônios que vai proibir isso de acontecer. Não adianta. Olha aqui, ó. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Está vendo aqui, crente? Tu vai ficar sem a Bíblia, tu vai ficar sem a palavra, tu vai ficar sem culto, tu vai ficar sem igreja. Pastor, teus patrimônios vai abaixo, hein? Tenha certeza, teus castelos serão desmoronados. Eu quero ver quem é e quem não é. Aí ele diz aqui: andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Cadê a Bíblia? Cadê aquele pastor doido que pregava? Cadê ele? Onde que ele está? Fala para nós a palavra. Acabou, queridos. Tentaram confiscar uma vez, não tinha determinado tempo ainda, ela continuou. Mas vai chegar uma hora que tu vai olhar no tablet, porque já está saindo do papel, né? Está ficando tudo lá no tablet, no celular, né? Já está modernizando. Parabéns, continua, não é problema. Mas tu vai procurar em todo lugar. E onde é que está? Já foi. Por isso Paulo pergunta: onde está a palavra? Está junto de ti? Está na tua boca e no teu coração? Está guardada onde a palavra, pastor? Está guardada onde, ô bonitão, sabidão? A palavra de Deus, tu que diz que estudou, tá... onde é que está a palavra? Está no teu coração? Ou é a política que está aí dentro? E você, crente? Que eu sou crente, não é crente nada, rapaz, vai se converter? Onde que está a palavra? Tu desse jeito, tu é crente? Vocês são crentes assim? Para de envergonhar o nome de Jesus, irmãos. Ô igreja, ressuscita-te da cinza. Que é isso?
Nasça de novo, se converta. Eu tenho vergonha de dizer que sou crente desse jeito aí. Eu teria vergonha de dizer. Está envergonhando o nome de Jesus, dizendo ser crente, brigando por causa de política, adorando o político. Ele dizendo aqui, ó, naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Não é sede de água, não é pão de alimento, não, isso vai ter. É de ouvir o Evangelho, é de ouvir a palavra de Deus, é de ouvir boas novas de salvação, é luto de perca de filho único. Meus queridos, vocês estão brincando? Vocês estão achando na cabeça dos pastores que estão por aí dizendo que isso vai acontecer depois que Cristo arrebatar a igreja? Esse picareta Deus deles aí, isso é um Deus picareta. Esse Deus que vai levar uma igreja às escondidas, isso não é Deus coisa nenhuma, rapaz. Para de conversa, rapaz. Para de estar inventando coisa, dá a prova aqui. O Salvador só volta quando tudo cumprir. Para de conversa, para de estar ouvindo essas fábulas, essas mentiras. Isso não existe. Isso é o que eles criaram para enganar as pessoas, sabe? Fazer, como diz o mundo, a cabeça das pessoas para crer no que eles querem. Paulo está dizendo aqui, ó, enviou a operação do erro para que creia na mentira e achando que é verdade. Criaram aí uma direita para a esquerda. Isso não existe, direita e esquerda, isso é coisa deles. Isso aí é só para manipular o povo. O da esquerda faz o mal e o da direita faz o bem. Então mostra o bem que tem a direita fazendo aí. Eu quero ver. Mostra, aponta. Quais são os bens que a direita está fazendo e os partidos que os políticos da direita estão fazendo para você? Que para mim, meu filho, tanto faz um lado como o outro. É a faca que corta dos dois lados, do mesmo jeito. Não funciona de jeito nenhum para mim. Mostra. O que funciona para mim aí no meio de tudo isso é o que Paulo diz lá em Timóteo. Os homens vão de mão a pior. Enganando e sendo enganados. É o que funciona aí. O anticristo está vindo aí. Vamos torcer, ou melhor, orar, porque ele chega logo, né? Vamos pegar uma pontinha dessa afliçãozinha que ele vai trazer, vamos? Vocês não estão aguentando nem a que está aqui? Imagina se ele, quando ele vier, que vai ser maior, a aflição será maior do que a da outra, a da primeira. Não, a glória da última casa é maior do que a da primeira, a aflição da primeira casa é pior, da segunda é pior do que a da primeira, né? Ele vai trazer aí todas as aflições. E o anticristo, é preciso que você entenda que ele vem manipulando, dominando, ele vem fazendo a mente, a cabeça de todas as pessoas. Para isso ele vai ter que usar os dois lados, a direita e a esquerda. É o reino do norte e o reino do sul, tudo unido. O que ele vai fazer? Ele vai trazer uma assolação que todo mundo vai olhar isso, com certeza vai dizer a esquerda, a esquerda, a esquerda. Só que ele está firmando o trono dele do lado direito. Por quê? Porque é a operação do erro, meu irmão. Se ele vir direto nesse assunto, todo mundo vai dizer, esse cara não presta, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Então não vai dar. Então ele vai ter que vir desse lado, como se fosse a direita. Eu vou repetir, não existe nada disso. Isso é coisa criada por eles aí, pela política. Então, o que ele vai fazer? Vai vencer todo mundo com as suas ideias, com as suas promessas, com as suas propostas, e vai haver aquele tempo de maravilhas. Vai trazer uma assolação terrível através dos seus enganos, da sua mentira, usando como se fosse a esquerda. Aí todo mundo vai dizer, isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível, e o povo vai enlouquecer por causa da assolação que está, e começar a culpar esse lado que é o lado esquerdo. Tudo ele fazendo, para quê? Para assentar o seu trono, da onde ele vai nascer. A porta de entrada dele é a direita, que se diz direita, que se diz o bem. Onde foi a porta de entrada da primeira besta? Na religião, na igreja. Aonde é a igreja? O que é a igreja? Quando se fala de igreja hoje,
Quando se falava de igreja no passado, se falava de bom testemunho, de pessoas íntegras, de pessoas sinceras, de pessoas obedientes, de pessoas tementes, de pessoas fiéis, de pessoas que amavam a Deus, de pessoas que cumpriam todas as leis, cumpriam os mandamentos. Esse era a vida daqueles que eram chamados de igreja naquela época. Ainda tem exceção, graças a Deus, em todas as camadas tem exceção, e eu quero ser uma delas, e sou. Então, esse é o plano da igreja. Paulo diz que a igreja estende para o arte da verdade, da justiça e do amor. Mas essa igreja caída na política, dentro da política, em todas as áreas, isso não é a igreja de testemunha em Cristo Jesus, nunca. Assim foi a do passado. Aqueles irmãos que temiam a Deus foram mortos. Por quem? Através daqueles que não tinham amor de Deus dentro da própria igreja, com a manifestação da besta. O que é besta? Todos nós já sabemos. Besta pode ser até eu mesmo, quando prego o evangelho ao contrário. Esse pastor que prega dizendo que quem não vota em tal partido é endemoniado, e aquele que não vota em tal candidato ele não coma ser, esse pastor é uma besta do Apocalipse. Sem dúvida, biblicamente falando, é uma besta. A atitude dele é de uma besta do Apocalipse, não tem conversa. Mas ele fez teologia, humanamente falando, ele é sábio, ele é entendido, então não me interessa por isso. Estou falando de vida no Espírito e na palavra. Biblicamente falando, esse cara já é uma besta, porque esta é a atitude do falso profeta, e da segunda besta, da primeira que já veio e da segunda que vai vir. Não está vendo a Bíblia dizer? Se opõe contra todo tipo de Deus, todo culto de adoração. É o que o anticristo vai fazer, e é daí que ele vai vir, com poder e prodígio, que Paulo está dizendo, e sinais e prodígios da mentira. Daniel falou sobre as obras do anticristo. Eu vou usar um texto que Daniel falou, um capítulo que Daniel diz. Daniel, Isaías, quase todos os profetas profetizaram, falaram, confessaram. Jesus mesmo falou, todos falaram sobre o que o anticristo ia fazer e vai fazer, e já começou a fazer e está fazendo. Por quê? Porque o crente não quer obedecer a palavra de Deus. A pessoa não quer obedecer a palavra de Deus, a pessoa vai cair nas garras dele, e a igreja já está nas garras dele. Deixa eu te mostrar aqui no capítulo de número 11 de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 11. Dá uma olhada comigo aí para tu ver o que Daniel fala a respeito desse inimigo que é o anticristo. Está vindo aí? Vou torcer para que chegue logo. Daniel 11, capítulo 11, versículo de número 32. Ele diz: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proeza. Ele vem fazer com todas as nações da terra. Mas se tu és de Deus, meu querido, tu vai fazer proeza. E qual é a proeza? A primeira delas é essa: morro pelo nome de Jesus, mas não me entrega a você, rapaz, mas não adora você, rapaz, mas não abraça as suas leis. Porque a política hoje usa de tudo. Eles usam o aborto, eles usam a Bíblia para não ser tirada, eles usam o comunismo. Quase todos eles estão dentro disso. Se você analisar, quase todos eles estão por dentro disso. A ideologia de gêneros, todos eles têm. Tudo isso é ideia deles mesmos, queridos. Porque se eles quiserem essas leis, elas serão aplicadas. Se não quiser, todas elas vai ser aplicada. Não tem quem impeça. Não existe quem impeça. E por que não tem quem impeça? Porque é o próprio Deus permitindo para provar o seu povo.
Pensa que o anticristo vem para provar ímpio, para provar pessoas que não têm nada com Deus. Para de besteira, crente. Que compromisso tem Deus com eles? Deus quer achar o teu coração, não deles. Anticristo vem para provar crente, principalmente os fiéis. Aí Daniel falando aqui, ó. Os crentes fiéis vai fazer isso, ó. Aos violadores da lei, da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proeza. O versículo de número 39 desse mesmo capítulo de Daniel. Agora contra os castelos fortes, com auxílio de um Deus estranho, e aos que o reconheceram, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Pois é o que já está acontecendo. É o que nós estamos vendo. O anticristo com seu poder, o anticristo com seu domínio, o anticristo com as suas atitudes, o anticristo com as suas obras, mas o povo não quer enxergar. E eu estou enxergando. Por isso que eu estou pregando e falando para você. Cuidado, porque ele vem. No capítulo de número 24 de Mateus, Evangelho de São Mateus, Jesus também falou sobre a vinda desse inimigo, o anticristo. Mateus 24, no versículo de número 31. Nos diz a Bíblia, eu vou ler o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, vós, quando verdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aqui ele está falando da sua vinda, que quando nós vermos todos esses acontecimentos, Cristo está voltando. E tudo que nós estamos vendo aqui, e que está na terra hoje, envolvendo a igreja, a política e tudo isso, nós percebemos, o anticristo está à porta. Ele está chegando, ele vem primeiro. Ele vem primeiro. Ele vem para quê? Para provar os seus, ou melhor, para separar os dele, Deus de Cristo. Porque quem é de Cristo, na assolação dele, que for pego por ele, não tem vida humana. Ele vai matar. E quem é de Cristo, e quem estiver na presença de Cristo, estará salvo. Pessoal, você morrer, irmãos, por causa do Evangelho, você ser morto por causa do anticristo, com as suas tropas, com os seus soldados, seus carrascos, dizendo que você ama esse Deus, é Ele o teu Deus, você vai aceitar as minhas leis ou não? Não, não vou aceitar. Por exemplo, os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, de Nabucodonosor. Por exemplo, Daniel, para de orar esse Deus, Daniel. Se não orar, se continuar orando esse Deus, você vai cair na cova dos leões. Para onde Daniel foi? Para a cova dos leões. Para onde foi os 2 jovens, 3 jovens? Para a fornalha de fogo. E quem estava com eles? O Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Imagina o privilégio que você vai ter dele chegar e falar para você assim: vai aceitar as nossas leis, e uma delas é o aborto, uma delas é o comunismo, outras é não querer a Bíblia.
Tudo isso, vai aceitar as nossas leis? Não. Então você vai ser morto. E aí vem o sacrifício. Já imaginou a alegria que o crente vai ter de morrer nessa situação, sacrificado por causa do nome de Jesus, sabendo que é céu garantido, que é salvação garantida? Já imaginou que é coroa de justiça garantida no reino eterno? Já imaginou que privilégio? Você está pensando que o reino de Deus é isso aí que vocês estão vendo aí, irmãos? Para com isso, vai. Nasça de novo, se converta, vem para a verdade do Evangelho, isso não tem nada a ver. Religião é religião, Cristo é Cristo, Evangelho é Evangelho, não é aparência. Então, eu me lembro dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, eles pregando o Evangelho tomaram uma boa surra por causa dos milagres, do que Cristo fez com eles. E quando eles viram que ele estava sendo perseguido, Pedro e os demais discípulos disseram: nós não somos merecedores. Ser perseguido por causa do nome de Jesus, mas que maravilha, que honra! Já imaginou isso, queridos? Assim é o crente. Fica tu pensando que adorando político, e com essa vida que tu está levando, tu está nas mãos do anticristo. Tu vai cair nas mãos deles se não se arrepender. Mas os políticos não é nada disso. Ninguém está dizendo que política é anticristo, que política é anticristo. Não é nada disso. Nós estamos declarando, estou pregando e declarando que o anticristo vem com as suas obras de engano através dessas manipulações. E vocês estão sendo manipulados. Tenha cuidado. Nasça de novo e seja nova criatura. Amém? Deus te abençoe. Eu continuarei falando sobre o assunto até que nós chegamos a entender melhor quem é esse inimigo e o que ele vai fazer contra o povo de Deus. Amém? Ora comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, pelo seu amor tão grande para conosco, o privilégio que nós temos de estar reunido para te adorar, para te louvar, para te exaltar. Pai Santo, tu diz que nenhum outro há salvação. Tu diz na tua palavra: minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens que tu diz na tua palavra: o povo que formei, para que me deste louvor. Contudo, não quisestes. E é assim que o povo está fazendo. Deixaram de te venerar, de te louvar, de te exaltar. E misturaram tudo. Deus, tu sabes todas as coisas. Está chegando o tempo de tudo se cumprir. A plenitude de tudo isso está chegando. Do anticristo se manifestar. Dá-nos força para suportar todas as aflições que temos pela frente, Pai, por causa do teu nome. Não por causa de erro que nós cometemos, porque a maioria das pessoas cometem erros, a maioria das pessoas pecam, e as lutas, as aflições vêm contra eles, diz que é por causa do teu nome. Não é nada disso. Por causa do teu nome, sim, Jesus, estamos dispostos, estou disposto a suportar ou a enfrentar qualquer tipo de luta e tribulação por causa da tua doutrina, da tua palavra, do teu evangelho. Mas quanto ao pecado, me ajuda, Senhor, a livrar-me dele. Ele é forte, ele é terrível, mas tu és mais forte, e em ti eu sou muito mais forte e muito mais vencedor. Nos ajuda, nos dá força e nos dá garantia cada vez mais para pregar o teu evangelho. Abençoa a nossa nação, abençoa os políticos, salva a nossa nação, sara a nossa terra. E manda logo, Pai, manda logo as tribulações e as lutas, para que teu filho possa voltar. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai, eu te agradeço. Abençoa os assinantes, aqueles que estão ouvindo a tua palavra, aqueles que estão no leito de dor, aquele que está sofrendo, aquele que está, meu Deus, meu Pai, desempregado. Abra a porta de emprego, que está com dor, Pai, com sofrimento, com enfermidade, com câncer, com AIDS.
diabetes, tantas pragas assolando. Tenha misericórdia de cada um. Os que estão na prisão, socorre, Pai, os prisioneiros, socorre, meu Deus e meu Pai, os encarcerados, tenha misericórdia deles. Socorre, meu Deus e meu Pai, o que está, meu Deus e meu Pai, passando fome nessa hora, desempregado, passando fome, humilhação, Senhor, atrás de benefício, Bolsa Família, porque é isso que eles gostam de fazer, não é de socorrer, de dar um emprego, de dar um salário digno. Eles gostam de ver o povo dependendo deles assim, mas tu pode estender as mãos e abrir as janelas dos céus, portas de bom emprego, portas de bom ganho, para que o teu filho, a tua filha, o teu povo jovem, oh meu Deus e meu Pai, deixa de ser escravo e passa a ser livre. Ó Deus de poder, Deus de glória, nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se inscreva, meu querido, aí no canal e nos ajuda e deixe os teus comentários. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.